Agora eu espero que já tenha ficado bem claro que eu não estou aqui para falar mal, para ser opositor aos cadernos de papel. O que eu estou me opondo aqui é a prática da cópia de lousa pura e simplesmente pela cópia, sem reflexão, sem raciocínio crítico, sem conexão nenhuma. Então chegou a hora da gente começar a pensar como a gente cria estratégias que propiciem experiências mais interessantes para o aluno, mais lúdicas, mais envolventes e também mais construtivas no que diz respeito ao seu processo de aprendizagem. E a pergunta de $1 milhão que deveria estar presente nas nossas cabeças desde o momento que a gente inicia o planejamento, no ano anterior, na semana anterior, no mês anterior, ou mesmo ao entrar na aula, é: que tipo de aluno eu quero? O que eu espero do aluno? Que expectativas eu quero atender com aquela proposta que eu estou levando para a sala de aula? A imagem que eu vou colocar para você agora na tela é a da pirâmide de Glasser. É bem possível que você já tenha esbarrado com ela em algum treinamento por aí. Seguindo essa ideia, a gente retém, nós aprendemos 10% do que nos é exposto quando a gente lê, 20% quando ouvimos, e assim a gente vai aumentando em direção à base da pirâmide até chegar a 95% quando ensinamos aos outros. Procura aí nessa pirâmide se tem copiar em algum lugar. Não tem. Tem um reproduzir, ali bem no meio da pirâmide, na faixa de 70%. Mas se você prestar bem atenção, isso está relacionado a quando discutimos com os outros. Então, a prática individual de cópia, a princípio, não traz nenhum ganho em relação aos conceitos, em relação ao aprendizado do aluno. Ela pode trazer ganhos em relação à memorização. Ele pode memorizar mais nomes, mais estruturas, mas de maneira alguma isso está diretamente relacionado à capacidade que ele vai ter de relacionar esses conceitos, esses conteúdos. Olhando ainda para a pirâmide, pode ser uma estratégia muito interessante a gente sempre mirar nas práticas da base dessa pirâmide, fazer com que os nossos alunos tenham mais tempo para ensinar uns aos outros, para mostrar para o colega a maneira como eles pensaram. E isso é muito interessante porque, em primeiro lugar, eles vão fazer isso com uma linguagem muito mais próxima da do colega, com uma comunicação perfeitamente horizontal. Enquanto quando a gente fala com os alunos, por mais que a gente use um vocabulário mais coloquial, uma abordagem mais acolhedora, não é o mesmo que um colega explicando para o outro. E em segundo lugar, isso é muito interessante de ver na prática, quando a gente coloca Bianca para ajudar João, João está sendo ajudado, ele está recebendo uma explicação. Mas quem mais está ganhando com aquela situação é Bianca, porque no processo de explicar, no processo de passar para o João aquela informação, aquela conexão, aquele conceito, Bianca teve que reordenar as ideias na sua cabeça. Ela está praticando a base da nossa pirâmide de Glasser. A imagem que você vê na tela agora eu tirei de um artigo do Porvir. O link está nas referências do nosso curso. E nessas 3 nuvens a gente tem agrupadas uma série de habilidades avaliadas e identificadas como sendo as habilidades do século XXI, as habilidades que a gente tem que desenvolver nos nossos alunos. Olha para essa nuvem de palavras e tenta encontrar termos, habilidades que você vê aí, que se relacionam com o ato de cópia no caderno, de copiar a lousa. É muito difícil. Por outro lado, quando a gente desenvolve a prática do registro autoral dos nossos alunos, mesmo que esse registro não seja perfeitamente correto nos termos acadêmicos daquele assunto, a gente consegue desenvolver com os nossos alunos habilidades que são muito mais importantes do que aqueles conteúdos, muitas vezes. Conseguimos desenvolver, por exemplo, o pensamento crítico, já que ele vai ter que avaliar, entender o que está acontecendo, o que está exposto naquela lousa, para fazer o próprio registro. Da mesma forma, conseguimos desenvolver análise, comunicação também, e inclusive cooperação. Se a gente aproveita essa experiência de criação dos registros autorais para promover momentos de compartilhamento dos registros e de discussão com os colegas. Isso traz para a gente também a ideia de criatividade, de responsabilidade, tanto intrapessoal, de compromisso com o próprio aprendizado, quanto interpessoal, já que muitas vezes ele vai compartilhar o registro dele com os colegas. Falando em compreensão do próprio processo de aprendizagem, a gente valoriza a metacognição, que também está grifada aí, incentivando inclusive o autodidatismo, já que o aluno que assimila essa prática de criar registros para eles vai desenvolver cada vez mais a habilidade de criar registros que fazem com que ele entenda mais, com que ele aprenda melhor, independentemente de outras pessoas. Por último, um dos termos que também estava naquelas nuvens é a alfabetização nas tecnologias de informação e comunicação, as TICs.
A gente sabe que os alunos, muitas vezes, principalmente os de ensino médio, que são os com os quais eu trabalho, eles têm uma prática muito ruim de uso dos próprios dispositivos móveis, dos próprios smartphones. E incentivando que eles usem de maneira inteligente, de maneira a propiciar melhores estratégias de aprendizado, de estudos, além de propiciar oportunidades para que eles usem o celular para desenvolver material, para criar vídeos, para fazer gravações em áudio que eles podem compartilhar com os colegas, a gente está desenvolvendo neles a habilidade de utilizar os dispositivos e os meios de comunicação de maneira muito mais interessante, muito mais proveitosa e muito mais enriquecedora para o desenvolvimento acadêmico e pessoal deles mesmos.